Oi, meus amores! Chegando aí hoje para a nossa live, né? Hoje nós temos uma convidada extremamente especial. Zana, seja bem-vinda. Dinalva, seja bem-vinda. Que coisa boa ter você aqui com a gente. Fabiola, bem-vinda. Margarida, beijo, minha linda. Margarida esteve aqui com a gente, né, semana passada. Luana, beijo, amor. Então, hoje nós temos aí uma convidada muito especial, que é do @destrave, né? A Eliane, ela tem feito um trabalho maravilhoso. Janaína, bem-vinda. Adma, muito bom ter vocês aqui com a gente, tá bom? Que delícia! Hoje nós vamos bater papo e assim, eu acho que hoje eu vou suprir um pouco da minha curiosidade fazendo a entrevista com a Eliane. E a minha curiosidade em relação ao trabalho dela é assim, quando que começa, que ela começa a perceber. Ana Paula, bem-vinda! Muito bom ter você aqui com a gente. Eu fico sempre pensando quando que a Eliane começou com essa percepção de que alguma coisa precisaria ser feita em relação à questão aí da saúde sexual da mulher, né? Essa coisa toda da vida sexual da mulher. Eliane já está aqui com a gente, eu vou te chamar, que coisa boa, vou mandar aqui o convite. Então, assim, o nosso bate-papo de hoje é um bate-papo que eu também estou muito curiosa para saber aí as respostas, né? Deixa eu mandar aqui o convite para você. Muito bom. Vamos aqui, muito bom. Deixa eu te chamar aqui, peraí. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Deixa eu clicar aqui. Estou com um pouquinho de dificuldade, mas vai dar certo. Marley, tudo bem, querida? Muito bom ter você aqui com a gente. Parece que deu uma travadinha aqui na tela, mas agora eu acho que deu certo. Entrar ao vivo, legal. Que delícia ter aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Todos que já estão. Oi, minha linda! Oi, Sandra, bom dia. Bom dia a todas que já Bom estão dia. aqui. Coisa boa estar com vocês. Ai, muito bom, muito bom. A gente separar esse tempinho aqui, né? E eu tenho combinado aí com o pessoal que toda quarta-feira, às 9h10, a gente estará aqui na live trazendo algumas pessoas especiais, assim como você. Semana passada eu estive com a Margarida. Legal. E hoje para mim, assim, é um dia muito especial, tá? Rafael, seja bem-vindo, muito bom. Hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque, assim, eu sempre tive curiosidade de te fazer algumas perguntas. E hoje eu acho que é o dia, né? Tanto para as pessoas quanto para tirar aí a minha curiosidade e trazer um pouco de respostas. Quando a gente se encontra, é tanta coisa ali para conversar, né? E acaba não dando esse tempo específico. Mas que coisa boa. Shirley, seja bem-vinda. Que coisa boa ter vocês aqui com a gente. E assim, eu gostaria que você se apresentasse, a princípio, falasse aí do seu trabalho, que vem sendo um trabalho maravilhoso, que a gente acompanha. E antes de mais nada, eu quero ressaltar o seguinte. Há muito tempo, eu acho assim, já há uns 30 anos, eu já procurava livros para a área que você se especializou. Porque como psicóloga, a gente tem que estar sempre assim, entendendo de tudo um pouco, porque nem sempre a gente sabe qual é a demanda que chega, né?
Nem sempre a gente sabe. E aí, mas assim, sabe o que eu percebia? O conteúdo era pouco científico e muitas vezes assim com uma certa vulgaridade, e aquilo me incomodava. Então, acabou que foi um tema que eu não me aprofundei. Comecei a estudar um pouco mais a respeito dos traumas difíceis, em relação à questão do trauma do abuso sexual, as mulheres com dificuldade, né, no aspecto da realização sexual. Mas, assim, você é a primeira pessoa que traz isso de uma forma científica, clara, legal, de forma direta, clara, e assim, sem baixaria. E aí eu falei, puxa, que coisa boa. Então, fala um pouco assim de você, do teu canal, do teu trabalho. Muito bom. É bom demais estar aqui com você, Sandra. E é legal, né, a gente contar um pouco da nossa trajetória, da nossa história. Às vezes a gente tem tanta gente aí seguindo a gente o tempo todo, mas existe mesmo essa curiosidade, né? De como é que tudo começou. Existe. Isso é legal, é muito legal poder conversar com vocês. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a minha formação, né? Então, eu sou psicóloga, eu sou fisioterapeuta pélvica, sou especialista em sexualidade, mestranda. Na minha trajetória profissional, eu fui professora universitária por 12 anos. Atendi muito também em consultório, né? Tanto a parte de fisioterapia por muitos anos em hospital público, em PSF, também em consultório particular, atendi psicologia por muitos anos também. Mas eu costumo dizer, Sandra, que a minha história com a sexualidade, ela na verdade começa com a minha própria história, né? Então, assim como inúmeras mulheres que estão aqui, e até mesmo os homens, né? E eu quero até que esse povo todo interaja, porque tem uma galerinha boa aqui. Então, eu quero que vocês comentem aí comigo, né? Eduarda, Bruna, Marcos, que está entrando agora, Poliana. Eu venho de um lar onde eu não recebi educação sexual. E eu amo o trabalho que a Sandra faz. Quem não segue ela, por favor, faça isso na vida de vocês. Quem aqui já é meu seguidor e não conhece a Sandra, comece a segui-la hoje. Obrigada. Por que eu vou dizer isso, né? Porque essa minha história com a sexualidade, ela inclusive começa com a história da minha mãe. Então, quando eu ouço você, Sandra, falando sobre traumas difíceis, não tem como não pensar na história da minha mãe. Então, assim, qual foi a história da minha mãe? Minha mãe, ela sofreu um abuso sexual desde muito pequenininha. Ela não sabe nem falar, assim, exatamente a idade, por parte de um tio que morava na casa dela. E por causa desse abuso, ela teve inúmeros desdobramentos na vida dela. E infelizmente, quando ela me teve como filha, ela não conseguiu romper essa dor dela da forma ideal. Mas ela me super protegeu. Ela colocou, inclusive, assim, muito medo em mim, né? Na tentativa de me proteger. E às vezes a gente faz isso. A gente não sabe lidar com a nossa dor e a gente super protege, né? E minha mãe fez isso comigo. Então ela me super protegeu para que não acontecesse a mesma coisa comigo. Aí ela tinha esse medo. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei com esse buraco, né? Na educação sexual. E eu sei que vocês que estão aqui me assistindo... Quando há essa superproteção, muitas vezes, nem pode falar no assunto, né? É uma questão mais velada. E, assim, é muito interessante você falar sobre isso, porque algumas mulheres que passam pelo trauma do abuso sexual na infância, justamente nessa tentativa, ela vai para uma proteção extrema dos filhos, né? Ou ela entra no estado de submissão, não consegue se proteger e não consegue proteger os filhos, e aí a história se repete. Exatamente. A gente dificilmente tem um equilíbrio aí, né?
E é por E isso, aí você vai para a superproteção. e é por isso que eu gosto tanto de tudo que você fala. Porque você abre os nossos olhos para essas questões. Que esse rompimento ele é possível, essa reconstrução ela é possível. Então, na minha Isso. história, não foi possível por parte da minha mãe. Mas quando eu fui crescendo e eu tive uma professora, eu sempre conto essa história, como as professoras são importantes, né? Eu tive Muito. uma professora, Uhum. eu devia estar na quarta série. E ela percebeu um burburinho, um negocinho dos alunos, e ela falou assim: vamos conversar. E essa minha professora, ela parou a aula dela, que não tinha nada a ver com educação sexual, né? E ela parou, fez uma roda e ela tirou várias dúvidas. Então, a primeira lembrança que eu tenho de, de entrar em contato com o conteúdo da sexualidade foi com essa professora. E essa professora me marcou profundamente. Eu não lembro, eu sou péssima de memória, não sei o nome dela, não sei quem ela é. Mas já deixo aqui a importância dos professores nas nossas vidas, né? Então, o trabalho, por É exemplo, como a demais. Margarida faz, de ir na escola, de conversar com essas Uhum. crianças, é uma coisa incrível. Eu fico emocionada só de lembrar, porque isso tem a ver com a minha história. E eu me lembro que aquela professora me marcou tão profundamente e ela falava com tanta tranquilidade, ela falava sobre a menstruação, e ela falava sobre poluição noturna, e ela falava sobre o nosso desenvolvimento que era bom, que de um jeito tão positivo, que aquela marca foi a primeira que ficou em mim no sentido assim, nossa, que legal falar sobre esse assunto, que legal. E a vida passou. Eu deixei de ser uma criança, eu me tornei uma adolescente, eu comecei a namorar, depois eu casei. E aí, com o Uhum. casamento, vem de novo esse confronto direto. Por quê? Porque eu Uhum. sou uma mulher cristã e Sim. a gente sabe que a religiosidade, né, ela traz inúmeros mitos, inúmeras crenças. E eu vivi Sim. isso na minha Sim. vida. Então, assim, eu tinha me casado, eu amava o meu marido e eu não conseguia ser feliz na parte sexual por causa de inúmeras Uhum. travas. E daí vem também essa coisa do Sim. destrave, né? Fala muito com a minha história. Nossa, o Então, nome o nome veio ao encontro assim de forma perfeita. Eu amo o exatamente. E nome, aí, Destrave. e aí eu comecei Uhum. a pensar assim, inicialmente, eu pensava assim, será que é assim mesmo? E eu me via sem um lugar para perguntar, sem uma Uhum. abertura, uma pessoa. E eu falava assim, mas será Uhum. que é assim E, mesmo? e Eliane, a gente já está falando aí em que ano, mais ou Ah, menos, para a isso gente já situar? era 2003, Aham. quando eu casei, né? Olha só, 2003. Olha só. E assim, a dificuldade de encontrar respostas. A gente está falando de 2003. Sim, Então, veja a necessidade da sua fala para tanta gente, né? 2003, são o quê? São 20 anos aí. E nós não tínhamos ainda respostas, acesso a respostas, né? e esse é um ponto interessante, Sandra, porque eu, Uhum, eu sempre fui muito, eu sempre fui muito inquieta e eu sempre gostei muito de uhum, buscar essas respostas. Então, assim, eu não estou sim, falando que na época eu era uma pessoa alheia a me preparar. Por quê? sim. Porque desde os 17 anos, e aí eu tô falando já tô falando de 1999. Eu tenho uma coisa na minha história que eu não queria me casar por tudo que eu vi ao meu redor. Só que em 1999, quando eu fui para um colégio interno, eu comecei a ver alguns exemplos de casais felizes e como os exemplos que estão ao nosso redor nos marcam. E quando eu vi esses exemplos de casais felizes, acendeu uma luz na minha cabeça. E eu pensei assim, opa, nem tudo é como eu vivo, como eu vi na minha Uhum, família, entre os meus vizinhos. E isso me fez buscar.
Então, assim, eu tinha 17 Perfeito. anos, eu era uma aluna de segundo grau, segundo ano do segundo grau, e eu li na época todos os livros que falavam sobre relacionamento. Então, assim, uma das coisas que fez com que o meu marido, né, ele ficasse atento a mim, foi exatamente isso. Porque eu ia para aula, ele era meu professor. Eu ia para aula e eu sempre estava com um livro. E aí eu sempre sentava nas primeiras carteiras ali, aí ele olhava e falava: o que você está lendo essa semana? E dava uma folhada nos meus livros. E ali eu sempre com algum livro, sempre aprendendo alguma coisa. E aí entra num ponto. A gente tem uma literatura que é muito relacional e pouco sexual. Então, até a pessoa que busca ajuda, que quer aprender, que vai atrás de um livro, ela vai encontrar uma dicotomia, uma divisão. Como se existisse Perfeito. esse amor, né? Esse amor romântico do casamento, da comunicação, né? Do saber viver a dois. E aí eu excluo dessa Isso. vida a dois a parte sexual. Isso. Uhum. E até a pessoa que quer aprender, até a pessoa que quer buscar, ela não encontra. Porque Isso. eu me casei, quando eu me casei, eu já tinha lido inúmeros livros de relacionamento. Eu já tinha entendido que eu precisava fazer um movimento diferente na minha vida. Ou então eu ia Tá, reproduzir o mesmo ciclo. tá. A observação daqueles casais que você via percebia que eram pessoas felizes, você pensava, tem algo diferente aí. É possível ser diferente. Agora, como ser diferente? Aí você parte para os livros. Mas esses livros, eles a princípio te frustravam um pouco, porque não traziam respostas, né? Não traziam respostas ali para você. E aí você elenca algo extremamente importante. É muito legal que, assim, o núcleo da nossa família, ele tem muito a nos ensinar. Mas quando a gente tem a oportunidade de estar um pouco fora dessa família e perceber outros formatos de vida, cai a ficha de que não precisa ser naquele formato. Então, abre a mente. Então, essas interações com famílias da igreja, essas interações com professores, e a Simone e a Marcele colocaram aí, né, que são professoras, são pedagogas. Isso é maravilhoso, porque essa influência de forma de ser muda a vida, né? Muda completamente. E a sala de aula é um excelente ambiente para isso. E aí você começa essa busca nesse momento, antes mesmo do seu casamento. E eu achava, Sandra, sinceramente, eu achava que ia dar tudo certo. Porque, infelizmente, na nossa cultura, a gente tem uma ideia de que a vida sexual, ela vai acontecer naturalmente. Vai dar tudo certo naturalmente. E aí eu tenho uma frase, né? Eu sempre digo essa frase, falo assim, só o amor não é suficiente para você ser feliz sexualmente. Eu repito essa frase direto para todo mundo. Por quê? Porque nós temos essa ideia de que a vida sexual, por ser algo, né? É algo natural, é algo que a gente deseja, é algo que a gente vai amadurecer para. Mas a gente tem essa ideia assim, só o amor é o suficiente. E vai dar tudo certo, e eu vou saber pegar, eu vou saber beijar, eu vou saber causar muito prazer para outra pessoa, e vai ser intuitivo. E aí eu venho para você hoje te frustrar aqui e dizer, não é intuitivo. Por mais que você ame, né? Por mais que você queira, não é intuitivo. E eu costumo dizer o seguinte, essa divisão entre relacional e sexual que fizeram, que foi péssima, ela faz também, ela corrobora para não ser intuitivo. Então, eu tô em um universo onde eu quero ser feliz
E no meu caso, né, uma mulher cristã ali, casei virgem, então aquela coisa assim, eu quero ser feliz, mas eu não consegui me preparar como eu deveria. E eu li livros. Uhum. Uhum. Eu fiz um encontro de noivos, que era para preparar o Uhum. casamento. Você entende? Mas mesmo Uhum. assim, eu entro dentro do casamento e eu me vejo sem o que eu precisava. E aí eu pensei de novo. Exato. Né? Porque minha vida é essa. É assim, é ver o problema e falar assim, não tá certo, o que eu vou fazer? Não tá certo, o que eu vou fazer? Não é acomodação. Você vem à procura de solução. Você vê a questão e não entra num vitimismo e nem em uma acomodação. Você já pensa, qual é a solução? Mas aí, eu percebi na sua fala, coisa é psicanalista, tá, gente? Então a gente tem. Eu percebi na sua Adoro. fala uma questão, adoro, uma questão muito interessante. Você fala o seguinte assim: eu quero ser feliz. Então, aí você já tinha uma luz fantástica, que era assim: eu quero ser feliz, e diante disso, eu tenho direito de ser feliz. E a gente vai ao encontro de muitas pessoas hoje, no processo terapêutico, aqui na internet, de questões até de pessoas que acham que elas não têm o direito de ser felizes. Então, esse rompimento de paradigmas, ele é gigantesco, né? Mas em função de reparar os comportamentos, de ter sido amada, valorizada, você vem com esse ganho. Eu quero ser feliz. E aí você vai à luta. É quase que uma assim, é quase que um grito do tipo, eu mereço. Vai além do Uhum. eu quero, Eu sabe? mereço. É como se fosse assim, Eu é um mereço. senso de merecimento mesmo, de falar assim, poxa, mas eu Uhum. mereço ser feliz. Uhum. Eu mereço essa vida sexual que um dia eu imaginei. Essa vida sexual com prazer, essa vida sexual onde você olha para aquele momento e fala, poxa, eu quero repetir. E eu não sentia isso na minha vida porque o início da minha vida sexual ele foi marcado com dor. Então eu sentia muita dor na relação. E eu sentia Uhum. dor e eu me sentia. Por isso que eu falo tanto assim com as mulheres, né? Como é importante elas entenderem que dor não é normal, que falta de prazer não é normal, que não ter desejo não é normal. A gente tem que parar. Excelente. Enquanto mulheres, a gente sofre mais isso. Porque a gente normaliza o não prazer o tempo todo. Isso. Essa mulher com um papel de ser um objeto para provocar prazer, mas não necessariamente sentir prazer, né? Exatamente. Mesmo muitas vezes com dores, muitas vezes com medo, com aversão, com nojo em função dos traumas, está ali para provocar prazer, mas para proporcionar prazer, mas não necessariamente o direito de sentir prazer. A live vai ficar gravada, amores, sim. E muito obrigada vocês que estão aqui. Realmente é um assunto assim fantástico. E assim, se uma live como essa fosse possível há 20 anos atrás, tanta coisa seria diferente. Então, é realmente um privilégio para todos nós que estamos aqui. Bom Sim. demais. E você sabe, Sandra, quando eu comecei a entender assim, talvez eu fiz essa pergunta, talvez minha vida sexual esteja com problemas. Porque eu queria sentir prazer, mas eu sentia dor. Eu queria ter lubrificação, mas eu me percebia seca. Eu queria olhar para o meu marido e falar assim, nossa, que coisa boa hoje à noite. Mas isso não acontecia. E aqui, tocando de novo nesse ponto de como a sociedade nos forma, a gente vai pensar o seguinte: se você olhasse o meu guarda-roupa, eu estava ali cheia de lingeries.
porque eu era recém-casada. Se você olhasse para a minha vida social, meus amigos, eles não iam na minha casa, porque eles achavam que eu estava o tempo todo fazendo sexo. Entende? Então, nesse contexto, a gente percebe o quanto nos falta esse esclarecimento, essa formação. Esse direito. E aí, de novo, eu me incomodo e eu falo assim, não pode ser, tem alguma coisa errada aqui. Só que dessa vez, eu fui de novo para os livros. Só que dessa vez, eu já era uma pessoa que... eu já era uma aluna de fisioterapia. Então, assim, eu acho que eu estava no 4º semestre. E com a cabeça já de universitária, eu pensei assim, eu preciso estudar anatomia e fisiologia. Eu tenho que descobrir como que era para ser. E... Você se torna uma cientista. Já que não tem material, eu vou fazer ciência. Eu me torno uma cientista e vou estudar de forma intencional esse aspecto. E lá fui eu. Estudar anatomia, estudar fisiologia. Aí foi onde eu descobri, ainda no 4º semestre de fisioterapia, foi onde eu descobri o assoalho pélvico, que se torna a base de tudo que eu ensino hoje, inclusive nos meus cursos, no meu livro, nas minhas aulas gratuitas, pagas, tudo. E aí eu descubro esse assoalho pélvico, e aí eu descubro uma Eliane que é tensa demais. Que mesmo estando com o homem que ela ama, que ela escolheu, ela sente medo, ela se sente desprotegida naquele momento, porque tirar a roupa é muito isso também, né? Tirar a roupa é você ficar vulnerável ao outro. E aí vieram tantas marcas da minha criação, no sentido de... Eu ouvi muito, eu sei que era minha mãe querendo me proteger da dor dela, mas eu ouvi demais coisas do tipo, homem não presta, cuidado com os homens. Homens são responsáveis por nos fazer sofrer. Então, era como se fosse assim, esteja sempre... diante da experiência de vida dela. Sim. E como? E isso é muito importante, porque eu costumo dizer que o nosso casamento, ele começa com o casamento dos nossos pais. As nossas impressões começam com as impressões que a gente tem da nossa família. E naquele momento, eu tinha essas impressões. E olha como foi importante, Sandra. Uma pessoa que não era psicóloga... Demais. Sim, a Bruna escreveu ali, perfeito, né? A questão da vulnerabilidade. É perfeito o que você está falando, é exatamente isso. Mas a gente precisa entender o seguinte, e aqui, para todas vocês que estão aqui, a vida sexual, ela vai trazer vulnerabilidade. Hoje, curada, eu posso dizer para você assim, não é uma vulnerabilidade no sentido assim, pejorativo e ruim. É uma vulnerabilidade que constrói uma intimidade, uma conexão. Só que se você não estiver com esses aspectos organizados na sua cabeça, essa vulnerabilidade vai para o outro lado. Porque você ser vulnerável não é de todo ruim. É onde também constrói a confiança, onde você permite que o outro te proteja, onde acontece a entrega. Então, tem esses dois lados. Só que naquele meu momento, isso estava muito desequilibrado. Vinha muito forte todos esses pensamentos. E eu me lembro uma vez que eu fui para a praia, recém-casada, e eu estava na piscina. E uma tia do meu marido, a gente começou a conversar na piscina e tal. E ela falou alguma coisa desse universo dos homens. E eu virei para ela e falei assim, como que um ato reflexo. Eu virei para ela e falei assim, nenhum homem presta. E aquela tia do meu marido, ela foi tão importante. Ela não é psicóloga, ela não é nada. Mas pense no ato que ela fez ali, como foi importante. Aí ela virou para mim, parou. Foi Tramontina, né? Foi Tramontina, na hora certa, a intervenção. Ela olhou para mim e falou bem assim. Ela me fez uma pergunta. E olha o poder das perguntas, né? Aí ela olhou para mim e falou assim,
o seu não presta? Aí eu fiquei assim, Intervenção. gente, foi fantástica essa intervenção. Ela olhou para mim e falou isso, o seu não presta? Naquele momento, eu comecei a ir de novo. Divisão. Opa, peraí. Eu estou vivendo com o meu marido. Eu não fazia terapia na época, eu não era psicóloga, não, tá? Mas eu pensei, na hora, eu pensei assim, eita, peraí. Eu tô vivendo com o meu marido como se ele fosse um homem que não prestasse. Eu estou vivendo com um homem que tem caráter, um homem bom, um homem que cuida de mim, um homem que me ama, como se ele fosse... Que elaboração! Que elaboração! Como se ele fosse a pior criatura. Isso não tá certo. Sim. Isso foi muito importante para mim. E eu conto muito essa história, Sandra, porque... E eu, inclusive, pergunto para essas mulheres, quem é seu marido? Quem é o homem com quem você vive? Porque, às vezes, você tá exatamente como eu estava naquele momento. Você tá trazendo para o seu casamento uma dor que não é dele. Você tá trazendo para o seu casamento um peso para as costas dele. Entende? E aí, naquele momento, eu comecei a entender, opa, tá errado. Eu não posso tratar meu marido assim. E eu respondi pra ela sem graça. Eu falei assim, não, meu marido não é assim. E eu vou te dizer a verdade, Sandra. Eu nunca mais falei essa frase. Até aquele momento, eu falava ela de uma forma reflexa de tudo que eu vivi na vida. A partir daquele momento, eu nunca mais repeti essa frase. Porque o meu marido presta. Porque o meu marido me ama, porque o meu marido cuida de mim, porque o meu marido não quer o meu mal, ele quer o meu bem. Isso foi muito importante para mim, inclusive no meu processo de conseguir relaxar, de conseguir me entregar. E eu fui para os livros, e eu descobri o assoalho pélvico, eu descobri o quanto que eu estava tensa, e eu continuava lendo sobre relacionamento, porque era uma coisa que eu gostava muito. Fui em vários ginecologistas, porque eu falava assim, tem alguma coisa errada. Será que tem alguma coisa anatômica errada? E não tem nada errado anatomicamente, não tem nada errado anatomicamente, não tem nada... Eu ouvi de uns 4. E aí, uma ginecologista, a doutora Cláudia, chegou pra mim e falou assim, Eliane, o que tá acontecendo com você? Eu tô falando aqui de 2003. Um médico ter essa informação lá em 2003, isso é uma raridade. Porque até hoje é raro, né? Até hoje. E aí ela virou Foi a Claudinha de Arthur Nogueira, não? Doutora Cláudia de Arthur? Ela é de Feira de Santana, Bahia. Ah, tá. Lá em Arthur Nogueira tem doutora Cláudia, maravilhosa, Claudinha. Mas que coisa boa. Ela chegou para mim e ela falou assim, Eliane, o que está acontecendo com você é um negócio que a gente chama vaginismo. Sim. Eliane, o que está acontecendo com você precisa de cuidado psicológico e físico. E ela sabia que eu era estudante de fisioterapia, ela sabia. Quando ela me falou isso, aí eu de novo, porque meu movimento é esse. Aí eu de novo, oxe, então é psicológico e físico? Aí ela, olha, você deveria ir para terapia para ver o que está te levando para essa tensão, para essa coisa. E eu não fui na época. Eu preciso ser sincera. Naquele momento. Eu não fui. Você não foi naquele momento. Agora veja, que coisa interessante, né? A sua mãe passa por trauma, ela te super protege e você desenvolve uma postura que vai causar o vaginismo. Olha que coisa interessante. E no meu trabalho, como eu trabalho com mulheres que passaram por trauma de abuso sexual na infância, uma das consequências do trauma, do abuso sexual na infância, é o vaginismo na vida adulta. Mas você não passou pelo trauma do abuso sexual na sua infância, mas a sua mãe passou. Então veja que essas consequências, ela vai para a geração seguinte, por causa da postura da atenção. O vaginismo, amores, vocês que estão aqui agora, que são seguidoras do Destrave, e vocês que já seguem,
O vaginismo é uma das consequências diretas em função do trauma do abuso sexual. No caso da Eliane, foi em função do trauma que a mãe dela sofreu. Olha como a coisa é significativa, né? E aí, isso, Francine, é muito grande tudo isso, né? Existem pessoas que precisam fazer cirurgias, né? Porque não consegue. E aí, nessa hora, você vai pesquisar a questão do vaginismo em função da questão psicológica. Sim. E aí, a gente tem uma certa resistência, né, Sandra? Porque a gente às vezes fala assim, não, mas eu não tenho. Mas psicólogo? Mas pra que psicólogo? Será? Mas se essa médica falou que é físico, que é tensão, e eu estudo músculo, então eu vou atrás. E assim, na época da faculdade, eu era a pessoa, eu era assim, a aluna que estava sempre com um livro de saúde da mulher, sempre com um livro nesse universo da fisioterapia pélvica, desde o início. E aí eu comecei a estudar muito. E aí eu comecei a entender algo que eu ensino para as minhas alunas hoje, que é o seguinte: existe o seu cérebro, ele alimenta seu corpo. Mas o seu corpo, ele também pode levar uma informação para o seu cérebro. E aí eu comecei a praticar isso, porque eu falei assim, tem uns músculos aqui, na minha vagina. Esses músculos estão tensos. E se músculo é um negócio que a gente manda nele, e eu consigo, né, musculatura estriada, eu consigo contrair, mas eu também consigo relaxar. Então, se eu sei contrair, eu sei relaxar. E eu comecei a fazer isso de forma muito intuitiva, porque eu queria resolver meu problema. Você começa um processo científico usando o teu próprio corpo. Sim. Como objeto de observação. E assim, você falou, existe a psicossomatização, que é a dor que traz para o seu corpo, e existe o somatopsico, que é o corpo influenciando a mente, né? É por isso que eu amo a Sandra, porque a Sandra, ela traz essas palavras bonitas, científicas. Foi isso mesmo, Sandra. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber, e eu falo muito isso para as minhas alunas, eu falo assim, observe a sua atitude sexual. Quando você está no momento do sexo, você está tensa? Você está preocupada? Você está fechada? Ou você está ali entregue, relaxada? Porque a gente pode mudar essa forma de estar. E aí, eu comecei a fazer isso comigo. Eu comecei a perceber, eita, até minha mandíbula tá tensa. Eita, minha perna tá travada que meu marido precisa ir lá e creque, creque, creque. Coitado! Tá precisando de um negócio ali pra facilitar essa perna abrir, gente. E aí eu comecei a fazer um processo comigo que era assim, tá tudo bem, Eliane. Ele é seu marido, ele te ama, ele não vai te fazer nenhum mal. Relaxa esses músculos. E comecei a fazer os exercícios que eu tinha aprendido no livro na hora da relação sexual. E para minha surpresa, não demorou muito. E quando eu comecei a fazer tudo isso e prestar atenção na relação sexual, aquela dor, ela sumiu. Aquela dor, ela não existia mais. E eu comecei a pensar assim, nossa, será que eu preciso falar disso para outras pessoas? E aí começa onde eu começo a falar para as outras pessoas. Porque eu comecei um movimento que tinha 3 vertentes, que é a base. Como Deus é bonito, né? Deus é lindo, porque ele fez com que esse curso que eu dou hoje, que é o Destrave, que a Margarida está aqui falando, esse curso, ele tem 3 pilares. E eu vivi isso na minha história. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava nesse movimento de estudo, nesse movimento físico e psicológico, eu também estava buscando um Deus que não fosse o Deus que tinha me apresentado. E eu falava assim, não, mas peraí. O que Deus fala sobre sexo? Eu preciso saber. E eu comecei a ler a Bíblia de um jeito diferente. Eu comecei a buscar o conhecimento de um jeito diferente.
espiritualmente falando. Então, quando essa mudança aconteceu, ela não aconteceu só no físico e no emocional. Ela também foi acontecendo na parte espiritual. E eu descobri um Deus que era cuidadoso demais. Um Deus que não tinha... Carinhoso demais. Ele não tinha pensado no prazer só para o homem. Ele tinha pensado no prazer para a mulher também. E eu ficava pensando, mas por que as pessoas não falam sobre isso, gente? E eu era estudante de fisioterapia ainda, e eu comecei a fazer pequenas palestras, eu comecei a conversar com as minhas amigas, eu comecei a falar com as que iam casar, não no sentido assim... E nessa hora você percebe que essa necessidade não era só sua. Sim. Quando você começa a falar para as pessoas, todo mundo fica assim, nossa! É isso. E aí você começa a ver a importância disso nesse momento. Começam a me falar assim, nossa, Eliane, é assim que eu me sinto. Eu também passei por isso. E eu tô dizendo assim, entenda uma coisa, porque eu não tô dizendo que todas as pessoas que estão aqui vão passar por dor, mas eu tô dizendo que todas nós, de alguma forma, somos marcadas por essa falta de conhecimento, por essa falta de educação, por esse não preparo para a vida sexual. E se comunicar bem não é suficiente. Entende? Não. O que os livros... Por quê? Porque você estava falando... Não, porque você estava falando das travas. A trava espiritual, a trava psicológica, a trava física. Então, conforme você vai andando nessa sua pesquisa, você vai descobrindo os pontos de trava. E você vai lutando por você e já começa a perceber a diferença na sua própria vida. Isso é fantástico. E aí, quando eu me torno fisioterapeuta e eu vou trabalhar, e aí eu começo a pensar assim, eu preciso trabalhar com mulheres. É isso que eu quero para minha vida. Eu vou fazer uma especialização nessa área. E na época só tinha essa especialização em São Paulo. E aí eu fiz uma prova, eu passei nessa prova e eu já era casada, né? E o meu intuito naquele momento foi assim, eu não vou para São Paulo porque eu sou uma mulher casada e eu não vou deixar meu marido aqui. Só que como o Geis foi importante nesse processo, né? Porque foi ele que veio para mim e falou assim, você vai sim, você vai. Você passou na prova, era um curso, uma pós-graduação que ela era intensiva, então a gente tinha aula todos os dias. Eu passei na prova eu não tinha dinheiro, né, gente? Eu estudei a vida inteira, eu estudei com bolsa, a vida inteira. E aí lá vou eu para São Paulo, passo nessa prova e eu tenho que pagar minha pós-graduação atendendo mulheres na área da minha pós-graduação. E eu falei, que coisa maravilhosa, Jesus. Ai, Senhor. Aí lá vou eu atender essas mulheres. E quando eu vou, primeiro eu tive esse movimento de não vou, eu sou casada. Como é que eu vou ficar 6 meses longe do meu marido? E aí o Geis foi a pessoa muito importante nesse processo, porque ele virou pra mim e falou assim, você vai? São 6 meses, a gente dá conta, eu vou lá, você vem aqui, porque eu morava na Bahia. Foi. E aí ele se torna essa pessoa mesmo, esse meu apoio, fala assim, vai dar certo, vai passar rápido. E eu não vou dizer para vocês que não houve sofrimento, porque olha, eu gosto de estar na presença do meu marido. A companhia dele me faz bem. Então, assim, ir para São Paulo sozinha. Eu fiquei na casa de uma tia distante que eu não conhecia. Na verdade, uma prima da minha mãe, que eu chamava de tia. E eu fiquei na casa dela. E aí, eu todos os dias ia para o hospital da faculdade. Todos os dias eu atendia mulheres durante o dia todo. E à noite, eu tinha as aulas da pós-graduação. E aí, eu fiz essa pós-graduação por 6 meses. E era muito interessante, Sandra, porque eu sempre pensei assim, eu vou ensinar para as pessoas. Quando eu entendi que era essa área, saúde da mulher, que era sexualidade, eu sempre pensava assim, eu vou ensinar para as pessoas. Só que na minha cabeça da época, eu pensava assim, como é que eu vou ensinar?
E aí eu pensava assim, eu vou ensinar sendo professora universitária. Porque se eu for professora universitária, eu vou atingir um número grande de alunos. Se eu atingir esse número grande de alunos, eles vão atingir mais gente quando eles estiverem Excelente. formados. Aí eu fazia Você estabeleceu uma estratégia. eu fazia esse movimento comigo. E aí, quando eu ia Sim. para as aulas da pós-graduação, eu anotava tudo. Eu era aquela pessoa assim, eita, isso aqui dá para fazer um projeto. Eita, isso aqui dá para não sei o quê. Eita, as pessoas precisam saber disso. E eu anotava tudo. E eu fazia meus próprios slides sobre todos os temas. E assim eu ia naquele movimento. Maravilhoso. E aí, quando eu terminei minha pós-graduação e eu voltei, né, para a Bahia, eu voltei com uma bagagem de 900 horas práticas só do hospital que eu atendi essas mulheres, só meu TCC. E com a experiência dessas mulheres. Porque, assim, tanto na sua área como na minha, tem esse momento que você começa a ouvir a experiência do outro, e como a experiência do outro é diferente da sua, abre novos espaços para pesquisa. Porque você diz, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, essas pessoas que você começa a atender, que você começa a interagir, trazem novas interrogações, portanto, novos objetos de pesquisa. Sim. E você vai se aproximando mais ainda, não só da sua necessidade, como da necessidade de todo esse público carente, E né, foi dessa informação. Eu tinha um encantamento, Sandra. Eu sempre tive um encantamento por aprender. Mas eu lembro que na pós, cada coisa que falava assim, era um encantamento. Meu Deus, é isso. Resposta sexual, é isso. É isso. Aí tudo se conectava assim na minha cabeça. E aí eu fiz o quê? Quando eu voltei para a Bahia, não demorou muito. Realmente, eu me tornei professora. Só que quando foi num movimento de frustração enquanto professora que eu percebi que não era o suficiente. Por quê? Quando eu estava lá como professora, eu vi assim, eita, essa pontezinha aqui tá quebrada. Essa pontezinha entre o universo, né, o universitário e o público que está precisando da informação, essa ponte está quebrada. E foi ali, enquanto professora universitária, nos primeiros anos como professora, que eu falei assim, eu quero escrever um livro. Foi ali que nasceu Conversa Íntima. Tá, então, que é um livro fantástico, maravilhoso. Inclusive está na casa da minha aqui, sobrinha, ó, vocês o meu. como ele é Ela... bonitinho. Isso. Então, o que Ele é aconteceu? maravilhoso. Nesse momento, eu falei assim, agora eu posso. Eu posso juntar a minha história, eu posso juntar esses conhecimentos todos que eu tenho hoje, eu posso juntar tudo isso e eu posso ajudar um número maior de pessoas. Porque se o livro, na minha história, ele teve um lugar tão importante de me mostrar um mundo, um universo que eu não conhecia, de mudar concepções equivocadas que eu tinha, então isso vai acontecer com outras mulheres também. E aí você tem um alcance muito maior de pessoas. Mas nesse momento eu tenho uma pergunta para te fazer. Você encontrou resistência? Então, porque você traz um conteúdo extremamente inovador para a época. Você encontrou resistência nessa hora? Mulher, um dia desse me fizeram essa pergunta. E sabe o que eu tenho para responder? Eu não sou uma pessoa que liga para resistência. Eu não ligo. Porque se eu ligasse, talvez eu tivesse percebido ela de uma forma mais intensa. Mas, sinceramente, quando me perguntam assim, Eliane, como é falar para mulheres cristãs? Como é? Isso. Como são os líderes? Eu vou assim, oxe, o líder me chamou, eu nem vou lá sei e falo. direito. Eu não tô nem aí pro que o líder pensa. Eu não tô preocupada se o líder... Eu não sou, sabe? Eu não sou essa pessoa que vai ficar assim, o que você achou? Te agradou? Me conta. Porque eu acho que se eu fosse, eu tinha percebido mais essa resistência, sabe? E tem uma variante aí. Tem uma variante aí. Desde o início, você vem com uma postura muito ética. Desde o início, você vem
trazendo verdades incontestáveis. E aí, a partir disso, você também vai construindo com base o que você fala. E isso passa segurança. E foi muito isso. Eu não vou dizer que não exista resistência. Eu quero que vocês me entendam. Porque existem pessoas ignorantes. Existe. Só que eu estou dizendo que essa ignorância, essa resistência que estava ao meu redor, ela não conseguia me calar. Porque eu tinha uma clareza muito grande do meu propósito, do meu objetivo. Eu tinha uma clareza muito grande do que eu queria fazer. E, gente, não é porque eu estou no Instagram, não é porque eu converso com vocês todos os dias. Eu estava conversando sobre isso ontem com a Leiliane. Eu falei assim, eu amo estar em uma live. Eu amo fazer uma palestra. Eu amo esse movimento. Então, a resistência, ela existe? Ela existe. Mas ela não me atinge. Você não vai me ver triste, arrasada, porque alguém disse pra mim que eu falo um monte de besteira. Porque vem gente pra fazer isso, você entende? Então, assim, primeiro que eu tenho que dizer pra você que eu tô em uma contramão. Enquanto a gente tá vivendo uma sexualidade hoje, que é uma sexualidade que é muito rasa, uma sexualidade muito mais da performance, uma sexualidade que foge demais do meu conceito de sexualidade, porque quando eu penso em sexualidade de um jeito amplo. Eu penso em prazer, eu penso em intimidade, em conexão, em respeito, eu penso no seu bem-estar físico, emocional, espiritual. E a maioria das pessoas que estão falando de sexo, elas não estão falando assim. Elas estão falando de um jeito, como a Bruna colocou aqui, são relações líquidas, são coisas superficiais, são produtinhos que mudam isso, mudam aquilo. Então, deixa eu dizer uma coisa, não é fácil você vir na internet, dar a cara a tapa, no sentido de, não é masturbação que vai resolver seu problema. Não é vibrador. Não é uma lingerie ou sexo a 3. Não é isso que vai resolver seu problema. Não é fácil fazer esse movimento. Ou que vai realmente lhe causar um prazer que você merece, verdadeiro. Sim. Né? Então, assim, fantástico. Fácil não é. Resistência existe. Mas se eu te disser assim que eu chorei, que eu fiquei arrasada porque alguém veio e me esculhambou, porque... É mentira, porque isso nunca aconteceu nesse meu processo. E até porque você sempre teve muita segurança, porque você começa isso lá atrás e começa a ver o efeito na sua própria vida. Então você, assim, você sabe o que você está fazendo. E é muito legal isso, né? É muito legal fazer uma live como essa para poder analisar essa história toda. Porque quando eu olho hoje, eu penso assim, eu sou um instrumento de Deus. Com certeza. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu continue fazendo? Eu vou fazer. E quando eu olho assim, e quando eu olho para a mudança da Margarida, da Maria, da Elaine, né, da Josi, de tantas, imagina hoje eu tenho a pessoa que queria ali, né? Eu que queria ser professora universitária para impactar a vida dos meus alunos. Não estou dizendo que eu não impactei. Provavelmente eu impactei de algum jeito. Mas hoje é muito mais prazeroso, é muito melhor poder falar diretamente com essa mulher que precisa. Sem essa barreira. Entende? Então, assim, tem gente que vira para mim, Sandra, e fala assim, nossa, Eliane, quando eu leio o seu livro, eu imagino a sua voz. Eu imagino como se você estivesse do meu lado. E eu fico feliz, porque eu falo assim, gente, a pessoa conseguir imaginar a minha voz, então ela tá muito próxima a mim. Então, coisa engraçada, né? Porque ela tá próxima a mim sem nunca ter me visto na vida. E às vezes está em outro país, né? Margarida, por exemplo, que hoje já é uma profissional da área também, está lá em Portugal, né? E há essa intimidade, né? E essa aproximação. Então, o alcance é muito grande.
Que coisa maravilhosa! Eu queria muito ouvir esse seu trajeto, eu queria muito estar com você nesse momento, porque assim, eu tinha certeza, Eliane, que havia uma base forte para você estar no lugar que você está hoje, né? E hoje você tem um trabalho assim. Eu estava no Amazonas recentemente fazendo palestras, e aí sempre nas minhas palestras, nas falas, eu falo, gente, a Leiliane, ela trabalha a prevenção. A Eliane trabalha a saúde sexual da mulher. Eu trabalho os traumas difíceis de infância que comprometem muitas vezes a vida do adulto em função desse sofrimento, inclusive no aspecto sexual. Então aí a gente tem um trio que cerca, de certa forma, toda essa questão. E pasme você, eu estive com pessoas de muitas cidades do Amazonas e elas falavam, eu sigo a Eliane. Ela me ensinou muito. Então, assim, quando eu ouço isso ali na palestra e falando, eu fico até arrepiada, porque alcança cidades super pequenas lá no interior do Amazonas, assim como no mundo. Isso. Então, é lindo olhar para isso hoje, é uma bênção sem tamanho, né? A Margarida está vindo para o Brasil próximo mês, ela fará palestras em São Paulo, né? E estará com a gente em Brasília. Eu vou dar um pulinho em Brasília. E a gente pode até marcar para a gente se encontrar lá novamente, né? Porque nós encontramos aqui em Anápolis e vamos nos encontrar lá, se Deus quiser. Ótimo. A gente já está com um diazinho na agenda dela. Já está lá na agenda. Então, assim, é um trabalho hoje que você faz fantástico alcançando todas essas pessoas. E preenche um espaço extremamente necessário na vida das mulheres, dos homens, trazendo essa saúde, essa beleza, esse direito de prazer. Eu vejo o seu trabalho como alguém que lá atrás você começa a sentir essa necessidade e você se torna um instrumento nas mãos da humanidade para entender tudo isso. Então é algo realmente fantástico. Amores, eu quero agradecer muito todos vocês que estão aqui na nossa live hoje. Nós teremos novos encontros, se Deus quiser, né? Porque a pauta é gigantesca. E eu quero agradecer vocês que já estão entrando aí para o meu Instagram, são extremamente bem-vindos, tá bom? A respeito aqui para comprar o livro da Eliane. Eliane fala um pouquinho sobre isso. Só comigo, muito legal. Tá? Deixa eu ver. Perdi o nome dela. Então, no meu Instagram tem um link. Se você tiver dificuldade para achar, me manda um direct que eu te mando o link dele, tá? Mas a venda é diretamente comigo. Então, tem no meu site, tem no meu Instagram. E aí a gente te manda. Inclusive hoje, gente, vai sair livrinhos para o Brasil todo. Eu acho muito legal esse movimento, né? Porque uma coisa vai complementando a outra. Eu costumo dizer que o livro Conversa Íntima, talvez ele seja a primeira impressão positiva, a primeira construção completinha que você precisa para entender a sexualidade nessas três vertentes, né? Nessa vertente espiritual, psicológica, física. Então, o livro ele te proporciona isso. E quando você já começa a romper essas barreiras, você já vai querendo mais, né? Então, o movimento que aconteceu com tantas mulheres que me seguem. Então, nossa, Eliane, eu li seu livro e eu pensei, nossa, eu preciso de mais. E aí elas vão para o curso e elas falam, que coisa maravilhosa, eu preciso de mais. E o mais chega em um momento, isso é muito legal, porque o mais chega em um momento que, não só em conhecimento, porque até hoje eu estudo todos os dias e eu aprendo todos os dias, mas chega um momento que esse mais é alcançar o outro. Esse mais, ele deixa de ser eu, minha relação, meu prazer, meu casamento. E ele vai extrapolar. Ele vai extrapolar para abençoar a vida dos outros. E esse é um conceito bíblico, gente. Então, quando a Bíblia fala sobre
Deus abençoar, né? E Deus olha para Adão e Eva e fala assim, e os abençoou, dizendo, sede fecundos, encham a terra. Eu vejo um Deus de amor dizendo assim, meu filho, tenha prazer, tenha orgasmo, seja Isso, feliz, porque você não vai encher a terra com tristeza, você não vai encher a terra com pesar, você vai encher a terra com alegria, você isso, vai encher a terra exalando o meu amor por você. E aí, essa isso, bênção, ela atinge as outras pessoas. Porque um casal feliz, ó, eu, com o meu casamento feliz, eu impacto diretamente os meus filhos. Minha família bem estruturada impacta meus vizinhos, impacta meus amigos, impacta... Então, sua é isso, vida precisa se tornar uma bênção. Quem entrar em contato com você precisa isso, sentir, é um negócio diferente. E eu não tô falando de perfeição, gente, porque meu casamento não é perfeito, minha maternidade não é perfeita. Eu não tô falando de perfeição. Mas eu tô falando isso. desse movimento de crescimento, de gratidão, de olhar para o que você tem, ser feliz com o que você tem e querer construir algo melhor. Querer viver algo Uhum, melhor. É isso. Então, seja isso, bênção, primeiro para você, para as pessoas que estão aqui perto de você, mas você vai ser bênção para o mundo. Você vai isso, impactar outras vidas. Esse é o movimento do mais, sabe? Esse mais. isso. Você começa a levar para o outro, que é muito prazeroso também. Muito. Você perceber que o outro, ele sai de um lugar de sofrimento em função de uma influência sua. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico, né? Amores, as pessoas que estão no meu canal e que ainda não seguem a Eliane, vão até lá e comecem a seguir, porque é muito material fantástico assim também. E detalhe, como uma das progressões traumáticas é a dificuldade sexual, aí está a pessoa para trabalhar essa questão de forma muito específica, especializada, de forma maravilhosa, né? Eu indico muito você para todas essas pessoas que querem ter uma vida, uma saúde sexual melhor, né? Obrigada, Sandra. Minha linda, o nosso tempo aí acabando, que delícia estar com você. Deixa aí para nós uma despedida e uma última fala para essa gente linda que está aqui com a gente. Gente, eu gosto sempre de terminar com a seguinte ideia. A sexualidade, ela é plástica, tá? Isso significa que ela pode ser reconstruída a qualquer momento da sua vida. O meu processo de reconstrução, ele se deu de forma muito intensa quando eu tinha ali 20 e poucos anos, tá? Mas eu preciso dizer para você que independente da sua idade, independente do seu tempo de casamento, independente das suas dores, independente de tudo que você já viveu, existe uma possibilidade de reconstrução. Existe uma possibilidade de começar a viver sua sexualidade de uma forma diferente do que foi até hoje. E entenda que o conhecimento, ele faz parte disso. Você aprender, né? E aí é onde a gente sempre se coloca aqui à disposição, né, Sandra? Porque nós estamos aqui para ensinar. Então, não é um processo onde você tá só. Não, você tá acompanhada. Mesmo que seja de forma virtual, a gente está aqui. A gente está aqui todo dia para ser essa mudança na sua vida. A gente está aqui para cuidar de você. A gente está aqui para te fazer enxergar. Ama fazer isso. Te fazer enxergar coisas que você não enxerga. E realmente, é como a Sandra colocou aqui agora. A gente faz isso com muito amor. Tá? Então, que Deus cuide de vocês, que Deus abençoe sua vida. Sandra, que Deus renove suas forças, renove as minhas também. Amém. E que a gente continue, né? Que a gente continue nesse nosso processo. Isso. Um processo maravilhoso de trabalho. Muito, muito obrigada pela sua presença aqui, tirar o teu tempo para estar aqui com a gente. Isso é um presente de Deus. Obrigada por todos vocês que estão aqui na live com a gente. A Mari foi minha aluna aí da faculdade. Grande abraço para você. Beijo, Margarida. Beijo para todos vocês que estão aqui.
E até a próxima. Semana que vem, nesse mesmo horário, eu estarei fazendo uma live sobre a criança mal acolhida e sua pulsão de morte. É um tema muito interessante sobre aquela pessoa que já nasce num contexto em que ela não se sente acolhida, portanto, a dificuldade de perceber o próprio valor. É um tema interessante. E eu convido todos vocês. É fantástico esse tema. É fantástica em tudo que ela faz. Eu amo ouvi-la, amo aprender com ela. Então aproveitem, viu? Aproveitem todas as lives, ó. Fã de carteirinha. Obrigada. Beijo, Sandra. Obrigada. E eu de você. Beijo. Fica com Deus, minha linda. Beijo para todos.